Então, no nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma outra opção para esta função de um camisa 5, de um volante, esse bem melhor tecnicamente do que propriamente um volantão pé de ferro, que é o Fernandinho, atleta de 39 anos de idade, também ex-Atlético Paranaense, assim como o Gabriel, né, jogador que, segundo o Yuri Romão, tem um interesse no esporte neste momento. O Gabriel e o Fernandinho não seguirão em Curitiba para o ano que vem, pelo menos não pelo Atlético Paranaense. Acho que o Fernandinho não deve fechar com o Coritiba, né? Enfim, brincadeiras à parte, jogador que está livre hoje após 8 gols e 7 assistências em 46 jogos no Furacão. Até fiquei surpreso, né, com essa notícia. O salário do Fernandinho, de fato, lá no Atlético, se eu não estiver enganado, era mais ou menos de 400 mil reais mensais. Deixa eu ver se eu acho essa informação fácil aqui para vocês, tá? Aqui acho que aqui tem um pedido, né, do jogador de 500 mil reais, por exemplo, para fechar com o Santos. Claro que é um jogador caro, aceitou esse retorno ao Brasil, mas também não foi de graça. Aqui está o mapa dele de movimentação no Atlético nesta última Série A. Começa muito bem, acabou que teve uma lesão, voltou mal, né, nessa reta final, uma nota média ainda boa de 7,07. 25 jogos, 17 como titular e 2 gols marcados. Sempre foi um jogador muito bom, tá? Na Série A, sempre com essa nota beirando a casa de 7. E dos jogos que eu assisti do Fernandinho, sendo honesto aqui com vocês, eu nunca tinha visto, ou pelo menos nunca tinha reparado, tanta qualidade técnica em um jogador nessa primeira função de um meio de campo, assistindo o jogo pessoalmente, né? Eu vi um jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense em 2023, e assim, cada vez que a bola voltava no meio de campo, geralmente quando é a Série B, aqui vai cair num volantão, um brucutu e vai jogar logo ali pro lateral. O Fernandinho não, cara. O jogador tem uma capacidade de enxergar o jogo muito fora da curva, né? Seja por um lançamento, por uma própria finalização de fora da área. É um jogador que eu adoro muito, tá? O Fernandinho é um cara assim, fora de série, um extraterrestre no futebol. E não à toa, né? Ficou aí mais de basicamente 10 temporadas vestindo a camisa do Manchester City e sendo um titular, inclusive muitos anos com o Guardiola. Atleta revelado no Furacão, também passou no Shakhtar da Ucrânia, é uma opção que está livre. Assim também como o Anselmo, né? O Anselmo eu comentei sobre ele em outros vídeos. Claro que agora para uma Série A é outro cenário, né? O Anselmo para uma Série B seria titular sem dúvidas. Para a Série A, a questão da idade fica essa ressalva, mas é um bom nome também hoje livre no mercado. O último clube dele foi o Al-Wehda, lá do futebol da Arábia Saudita. Apesar de algumas especulações, o jogador garantiu que não foi procurado pela diretoria do esporte nos últimos meses para um retorno à Ilha do Retiro. Aqui está o mapa do Anselmo, né, de movimentação no último campeonato que ele fez na Arábia, 31 jogos, 30 como titular, uma nota média muito boa, segundo o site SofaScore, de 7,01, inclusive com 5 gols marcados. A última Série A dele aconteceu justamente pelo esporte, ainda em 2018, atleta revelado nas categorias de base do Palmeiras, passou também no São Caetano, Barueri, a Joinville, Internacional, Palermo e o Genoa no futebol italiano, e já estava há 6 temporadas lá na Arábia Saudita. Se fosse para ser um jogador, por exemplo, para chegar e disputar posição também, por exemplo, o Sport fechasse com esse primeiro volante, já que não tem nenhum hoje no elenco, com o Gabriel, por exemplo, e o Anselmo, eu não acharia ruim não, tá? Para começar, por exemplo, o Campeonato Pernambucano. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários, se você concorda comigo, se você discorda com o Leão para a próxima temporada, com o centroavante português Gonçalo Paciência, atleta ex-Celta de Vigo, jogou também no futebol grego pelo Olympiacos, Porto, Frankfurt no futebol alemão, além do Japão, onde ele estava por último no Sanfrecce Hiroshima. Lá foram 13 jogos com 4 gols marcados. O anterior clube dele foi na Alemanha, o Borro, né, em 2023-24, naquela ocasião disputando também a primeira divisão, a Bundesliga, 3 gols e 1 assistência em 21 jogos. Inclusive com o próprio Pepa confirmando o interesse do esporte em contar com esse jogador, que já estava nos planos do clube há algum tempo. Abre aspas. Sem dúvidas se encaixaria com o perfil do esporte. É um jogador que há mais de 4 ou 5 anos que eu tento. Nunca consegui contratá-lo, disse o Pepa em entrevista ao canal Beto Lago de Primeira. Tá? O Gonçalves, com a qualidade técnica acima da média, aí dentro da área, tem características muito boas, portanto não vou fugir da questão. É um desejo antigo que eu tenho e que temos, né, confirmou o treinador. Segundo apurações do Globo Esporte, o atacante já realizou exames médicos e depende apenas de detalhes burocráticos para ser anunciado. O Pepa também afirmou o seguinte: claro que avaliamos tudo e todos, mas não é prioritário.
o mercado português. Acima de tudo, o prioritário aqui é o suporte. Os jogadores têm a capacidade técnica, física e mental para representar o suporte, afirmou aí o técnico português no seu linguajar de um bom português, né, como é o Pepa. Sobre o Gonçalo Paciência, uma excelente contratação, tá? Eu gosto muito desse jogador, alto, bom no jogo aéreo, também não é aquele atacante paradão na grande área, pode fazer essa função, claro, né, vai depender muito das instruções do treinador, mas dos jogos que eu já acompanhei dele, tanto em Portugal, até mesmo jogando com o Gonçalo no FIFA, né? A gente tem que levar em consideração isso também. É um jogador que se movimenta muito. Ele pode fazer tranquilamente uma aproximação ali junto com os pontas, buscando uma tabela, até mesmo uma bola enfiada. Aqui está o mapa dele nesta primeira divisão japonesa, que ele fez lá pelo Sanfrecce Hiroshima. Na Bundesliga, né, nesta última temporada, ó, você pode observar também um mapa bem preenchido ali no lado esquerdo. Geralmente esse mapa representa a posição onde o jogador mais recebeu a bola, né, ou seja, aquele pivô, uma casquinha, enfim, se posicionando mais pelo lado canhoto do campo. Nas outras temporadas também que ele fez pelo Frankfurt, né, um mapa também bastante preenchido em algumas regiões do gramado. Onde mais ele jogou? Na Espanha, na temporada 22-23 pelo Celta de Vigo, 25 jogos, apenas 2 gols marcados, 5 desses 25 na condição de titular. Então um jogador que vem sendo bem mais reserva do que titular, isso é verdade, nos últimos anos. Lá na Alemanha, apenas 6 como titular. No Japão também, né, eu trouxe aqui as informações dele, ele foi titular apenas 6 vezes. Na Espanha, apenas 5 vezes. Quando ainda estava no Frankfurt, na temporada 21-22, 18 jogos, 4 como titular. Então, essa questão que acaba preocupando em relação ao Gonçalo Paciência, de não conseguir uma grande sequência. Não necessariamente por uma lesão, por algo físico, não. Mas por não se adaptar, não conseguir engatar aquela titularidade com os seus técnicos. Né? A última temporada que ele, por exemplo, fez mais de 30 jogos, aconteceu em 2019-20 pelo Frankfurt, foi bem naquele ano. Dá para dizer que foi a última boa temporada do Paciência de fato. 10 gols marcados em 43 aparições. Mas ele não teve, por exemplo, nenhuma passagem terrível. Pelo Schalke, 16 jogos, 1 gol, foi baixo. Pelo Frankfurt, voltou, fez 5 gols. Na Espanha, 3. Depois no Burro, mais 3. E no Japão, 4 gols em 13 jogos. Então eu vejo que é assim, um centroavante que tem essa característica de um goleador, um bom posicionamento dentro da grande área, estando livre no mercado, fazendo essa pré-temporada, acho que é o nome que chega assim no esporte, com a expectativa de ser um titular e aquele nome de peso na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, apesar dos números discretos nessas últimas temporadas, é uma contratação que eu sim aprovo pela diretoria do esporte e tendo também esse conhecimento com o técnico Pepa, deixa eu até pegar aqui, olha, o Gonçalo jogou em 2017 lá no Vitória de Setúbal. Deixa eu ver se foi essa mesma temporada que o Pepe estava por lá. Não, ele foi depois, né? Ele foi no Vitória em 2021. Ele estava na época no Tondela, mas com toda certeza já enfrentou o Gonçalo, enfim, atleta de base também na seleção portuguesa. Disputou, por exemplo, as temporadas tanto no Sub-20 quanto também no Sub-16, né? De Portugal há algum tempo. Enfim, pode deixar a sua opinião. Na minha opinião, é sim um bom reforço para o esporte neste comecinho de temporada. Se fosse, por exemplo, uma contratação de um cara que viesse de números baixos, às vezes sem jogar, às vezes com a contusão na metade do ano, já para chegar a ser titular na Série A, eu não faria. Como estamos ainda no comecinho de janeiro, acho que é um reforço sim que a diretoria acerta nessa tentativa. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair, tá? Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix.